Olá, muito boa noite. O meu nome é Luciana Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos a mais uma edição do Luso-Americano Magazine. É aqui o sítio certo para ter acesso a toda a informação pertinente para as nossas comunidades, a nossa gente, a nossa atualidade, e é tudo concebido especialmente para si. Ajude-nos a crescer, coloque um like, siga as nossas páginas nas redes sociais, faça o download da nossa aplicação e seja parte do nosso crescimento com apoio a uma informação credível e ao momento. Este programa tem o patrocínio North Avenue Bakery, Hotel Praia Sol, Luís Firmino Insurance, MCM Clinic, Top Burger, Go Car Service, Coimbra Restaurant. Em março regressa em força as atividades relacionadas com o Dia de Portugal em várias cidades onde a presença portuguesa é notória. E vamos começar com Newark, onde Ricky Durães falou com Fernando Grilo sobre o Meet and Greet, que se vai realizar na próxima quarta-feira e onde serão apresentados os grandes homenageados do Dia de Portugal. Pois é, caros amigos, é já na próxima quarta-feira que vamos ter a apresentação oficial dos grandes homenageados do Dia de Portugal em Newark, que tem a sua 47ª edição. Connosco temos o nosso caro amigo Fernando Grilo, que lidera a Comissão do Dia de Portugal, e vamos imediatamente perguntar-lhe, Fernando Grilo, quarta-feira, depois de um primeiro adiamento devido ao mau tempo, temos o Meet and Greet. Derivado ao mau tempo, como tu acabaste de dizer, foi adiado para esta quarta-feira. O Meet and Greet, o que representa para nós é a apresentação do Dia de Portugal à nossa comunidade, aos nossos sponsors, a deixar todo mundo saber quem somos nós também. As pessoas que trabalhamos durante 10 meses para termos este dia festivo que todos nós gostamos de manter. E desde já também quero convidar a comunidade, se por acaso estiverem disponíveis, será na próxima quarta-feira, dia 13, às 7 da noite, no Avenue A Club, que se situa exatamente na Avenida A, em Newark. São bem-vindos e será um prazer tê-los lá e deixarem reconhecerem quem nós somos, saberem quem nós somos e também quem são os nossos sponsors e especialmente também os nossos homenageados. É uma ocasião de celebrarmos o nosso Dia de Portugal com uma apresentação como deve ser. E assim, caros amigos, e já a seguir você vai ficar também aí a saber quem são os grandes homenageados, o Grand Marshal, Honorary Grand Marshal, também o Grand Marshal a título póstumo, Homem do Ano, Mulher do Ano, o Negócio do Ano, o Estudante do Ano, acima de tudo também todos aqueles que ao longo do ano trabalharam para enaltecer e fortalecer o nome de Portugal em Newark e nos Estados Unidos. Márcio dos Santos, Ricky Durães, para a WNN. Vamos agora, em primeira mão, saber quem são os grandes homenageados do Dia de Portugal em Newark. Num exclusivo da WNN, apresentamos hoje os grandes homenageados do Dia de Portugal em Newark 2026. Assim, o Grand Marshal será Carlos Farinhas. O Grand Marshal honorário, Joaquim Rio. O reconhecimento de carreira será para João Rendeiro. A Mulher do Ano será a Doutora Maria Amélia Paiva, antiga cônsul de Portugal em Newark e atual embaixadora de Portugal no Vaticano. O Homem do Ano é o empresário Luís Almeida. O Luso-Americano do Ano será Jorge Ventura. O Estudante do Ano, Mátio Nunes. Negócio do Ano, o Alegro Restaurant. O Prémio de Serviço Comunitário será entregue ao Capitão Maíque Alexandre, da 3ª Esquadra de Polícia no Ironbound. E o Grand Marshal, a título póstumo, será o saudoso Augusto Ogi Acabou. Estes serão os grandes homenageados do Dia de Portugal em Newark, que serão formalmente apresentados na próxima quarta-feira,
no Avenue A Club, durante um meet and greet. E imediatamente a seguir ao Meet and Greet, o Dia de Portugal vai realizar, na sexta-feira, uma grande noite de fado e folclore, o melhor da nossa tradição. Pois é, Angélica e Lucy, ficámos a saber quem são os grandes homenageados do Dia de Portugal. Já sabemos que vai haver um Meet and Greet com a apresentação formal desses homenageados, mas mais importante, logo a seguir, na sexta-feira, temos a grande noite de fado e folclore. Eu aqui ao meu lado tenho o Joe Barros e o Jacques Barreira. Joe, sexta-feira, noite de fado e folclore. O que é que vai acontecer e onde é que vai acontecer? Vai ser na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Vamos ter lá os fadistas, vamos ter lá um rancho connosco para ter um bocadinho dos dois, né? Cultura de um lado, cultura da outra, e o rancho e o fado cobre tudo. Jacques Barreira, e porquê é que nós incorporamos fado e folclore? São F e depois há o Fernando Grilo, também é um F, fica tudo bem. Mas como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu entre nós todos. Pensámos que o fado combinava bem com o folclore. Como o fado é a tradição mais antiga de Portugal e o folclore também é, no Minho, não é? E não só no Minho. Mas eu acho que combina muito bem o fado com o folclore. Por isso a gente pensámos todos, a Comissão do Dia de Portugal, e pensámos fazer isso e está feito. Vai acontecer. E é assim, caros amigos, já sabe, sexta-feira, 13 de março, Igreja Nossa Senhora de Fátima, a partir das 7h30 da noite, vamos ter uma noite de fado e folclore, algo inédito. Fadistas, Pedro Botas, Juliana Vitor, Alison Santos, acompanhados por Francisco Chuva e Pedro Silva, e depois o rancho folclórico da Casa do Conselho dos Arcos de Valdevez, porque vai ser uma festa portuguesa, com certeza. Márcio dos Santos, Ricky Durães, WNN, a emissão segue do estúdio com vocês. Voltaremos dentro de um minuto com destaques para as nossas comunidades e com destaque para o Dia de Portugal na cidade de Elizabeth. Top Burger. Espetinhos variados com acompanhamento. Salgadinhos, açaí, sucos, omeletes, hambúrguer. Top Burger, a melhor de todas, na 185 Adams Street. Telefone 973-558-5227. Top Burger. Precisa de um táxi em Newark? A Go Car Service está aí para si. Desfrute de viagens a apenas $7 em todo o Ironbound. Basta baixar a aplicação para reservar de forma rápida. Serviço para o aeroporto, os nossos serviços fiáveis levam sempre a hora. Os nossos simpáticos motoristas falam 3 idiomas: inglês, espanhol e português. Estão disponíveis para si 24 horas por dia. Escolha entre a nossa ampla variedade de veículos para satisfazer a sua necessidade. Go Car Service, a sua viagem de confiança em Newark. Em Elizabeth, a nossa equipa falou com o presidente e 2 vice-presidentes do Dia de Portugal, que nos apresentaram o calendário de eventos. Estamos aqui com o Comitê do Dia de Portugal. Primeiro de tudo, 23 de março, vamos ter a exposição cultural, a apresentação dos grandes homenageados. O que é que vai acontecer nesse dia? Vai ser no dia 26, vamos honrar os nossos marchais do Dia de Portugal para este ano, para as celebrações. E também vamos ter uma tema que vai ser as praias de Portugal. Vamos ter várias exposições para a comunidade vir e também comer e beber um pouco. Melissa, este ano temos coisas diferentes, mas muita tradição. Em traços gerais, o que é inovativo? O que é que vai acontecer de novo? Este ano nós vamos tornar a fazer um evento que já não fazemos há mais de 10 anos, que é o Mini Golf para a geração mais nova, para as crianças, que vai ser num golf course em Scotch Plains, no final de maio, dia 30, e também vamos fazer uma corrida e caminhada de 5 km, é o primeiro ano a fazer, em Oak Ridge Park em Clark, no dia 31 de maio, e essa iniciativa é mais para o lado da saúde, como o nosso presidente do Dia de Portugal trabalha na área da medicina,
e também para mostrar à comunidade que também não é só comes e bebes, mas também estamos preocupados com a saúde das pessoas. Então vamos fazer uma corrida caminhada de 5 km pela primeira vez e esperamos que seja um resultado bom e que traga os portugueses para a parte da saúde também, para ser saudáveis. Eu prometo que não vou correr. Filipe, eu lembro-me que o ano passado tu estavas na coordenação da parada, um dos trabalhos que tiveste. Como é que vai ser a parada? A que horas é que começa? Exatamente como é que vocês vão fazer? A parada vai ser, normalmente começamos já 2 horas no Union Plaza. Vamos daí diretamente para o clube, Elizabeth Avenue tudo abaixo, a Broad Street e depois para o clube. Vai ser, Deus queira, vai ser muito grande outra vez, tempo bom, tudo vai correr bem, muitos contingents e que seja uma parada muito boa outra vez. E depois no piso, que é sempre aquele grande arraial. Só vai ser o nosso grande areal outra vez, sardinhas, bifanas, hambúrgueres, um evento para nossas famílias todas, vamos ter ranchos, música todo dia e no sábado também, no dia antes, também temos a nossa areal à noite também, começando por volta das 6, com música, comida e bebidas também. E na sexta-feira anterior é o içar da bandeira, que é também um momento único e muito especial. Sim, a içar de bandeira vai ser sexta-feira, dia 5 de junho. Vai começar às 6h30 com uma atuação do nosso rancho da casa, do Pisc. E depois vamos seguir para a nossa cerimónia tradicional e também vamos passar pelo nosso monumento novo dedicado a Luís Camões, que está em frente da Câmara Municipal de Elizabeth. Vamos agora conhecer os grandes homenageados do Dia de Portugal na cidade de Elizabeth. Também já são conhecidos os homenageados do Dia de Portugal na cidade de Elizabeth. Assim, o Grand Marshal será o advogado Nelson Monteiro. O Grand Marshal honorário será a empresária Gina Henriques Castro. O Grand Marshal a título póstumo será o Monsenhor João Antão, que recentemente faleceu em Salreu, Portugal. A entrega das faixas decorrerá no dia 26 de março, numa cerimónia no Pisc, na cidade de Elizabeth, onde as praias de Portugal estarão em destaque. Mudando de assunto, mas continuando a ser o tema Portugal, o Consulado-Geral de Portugal, em Newark, em colaboração com a ICEP, Portugal Global, delegação de Nova Iorque, organizou no dia 5 de março uma mesa redonda com membros da comunidade empresarial luso-americana no Sport Clube Português. O Sport Clube Português recebeu no dia 5 de março uma mesa redonda organizada pelo Consulado-Geral de Portugal em Newark, em colaboração com a AECEP Portugal Global, delegação em Nova Iorque, dedicada à comunidade empresarial luso-americana. O evento contou com a presença do presidente do Sport Clube Português, Pedro Pires, e incluiu uma apresentação da liderança da AECEP sobre as oportunidades de investimento e de negócios em Portugal. A primeira apresentação foi feita pelo Cônsul-Geral de Portugal em Newark, Dr. Luís Sequeira. Os participantes tiveram a oportunidade de reconhecer a evolução recente da economia portuguesa, as prioridades estratégicas nacionais e os setores mais promissores para empresas interessadas em expandir ou investir no país. Com um formato informal e interativo, a sessão permitiu ainda aos empresários partilhar experiências no mercado norte-americano, discutir perspectivas futuras e reforçar o networking entre a comunidade luso-americana e instituições portuguesas. O encontro reforçou a importância de estreitar laços económicos e promover colaborações sustentáveis entre Portugal e os Estados Unidos. Os New Jersey Devils vão celebrar a sua 10ª noite da herança portuguesa no dia 12 de março, durante o jogo contra os Calgary Flames no Prudential Center, em Newark. A iniciativa presta homenagem à cultura e à forte presença da comunidade portuguesa na região. Bilhetes e artigos promocionais especiais estarão disponíveis através da página oficial da equipa. Fundados em 1982, os New Jersey Devils são uma das equipas mais bem-sucedidas da National Hockey League, com 3 conquistas da Stanley Cup, alcançadas em 1995, 2000 e 2003. Este ano, a animação cultural ficará a cargo do Rancho Folclórico da Casa do Ribatejo de Newark, que realizará várias apresentações ao longo da noite no Prudential Center. Os 2 volumes que contam os 100 anos da história do Sport Clube Português de Newark
passam agora a integrar o acervo da Biblioteca da Assembleia da República em Lisboa. A obra, escrita por Baldomiro Soares, reúne um século de memórias, conquistas e histórias da comunidade portuguesa que construiu a sua vida nos Estados Unidos sem nunca perder a ligação a Portugal. Fundado em 1921, o clube tornou-se ao longo das décadas muito mais do que uma instituição desportiva. É um espaço de encontro, de preservação da cultura portuguesa e um símbolo da presença lusa em Newark. A inclusão destes livros numa das mais prestigiadas bibliotecas do país representa um reconhecimento do contributo das comunidades portuguesas na diáspora para a história e identidade nacional. Para o Sport Clube Português, trata-se de um momento de grande orgulho, uma homenagem a todas as gerações que, com dedicação e espírito comunitário, ajudaram a escrever mais de 100 anos de história portuguesa em terras americanas. O Núcleo Humanitário de Águeda, USA, realizou no dia 28 de fevereiro a 9ª edição de jantar do Dia Internacional da Mulher, no Portuguese Instructive Social Club, reunindo membros da comunidade para uma noite de convívio e solidariedade. A animação musical esteve a cargo de Andréa Miguel. Fundado em 1994, o Núcleo Humanitário de Águeda, USA, iniciou a sua atividade com uma campanha de angariação de fundos destinada a apoiar os bombeiros de Águeda, em Portugal. Ao longo dos anos, a Associação tem desenvolvido diversas iniciativas solidárias, prestando apoio tanto à comunidade de Águeda como a de New Jersey, ajudando famílias que enfrentam dificuldades de saúde e económicas. E segue-se mais um pequeno intervalo. Voltaremos dentro de mais ou menos um minuto com mais informação comunitária. O jornal Luso-Americano, fundado em 1928, é há quase um século o elo de ligação da comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Da edição impressa ao site online, continua a ser uma referência de informação e credibilidade. E agora dá um novo passo. Chega o Luso-Americano TV, uma plataforma moderna com conteúdos exclusivos e programação dedicada à nossa diáspora. Disponível na aplicação WNN Luso-Americano TV, no Roku, Apple TV e em dispositivos Android. Luso-Americano, a informar, unir e valorizar os portugueses no mundo. Fique informado com a WNN, World News Network. Notícias de última hora, informação credível, informação comunitária e cobertura global. Faça já o download da app WNN, disponível na Apple Store e Android, totalmente gratuita. Descarregue agora, não perca o que está a acontecer no mundo. O Conselho de Comissários do Condado de Union nomeou John da Silva como o 12º chefe do Departamento de Polícia com efeitos imediatos. Da Silva desempenhava funções de chefe interino desde julho de 2024, após a reforma do anterior responsável, Martin Mogensen, filho de imigrantes portugueses, com o pai natural de Arcos de Valdevez e a mãe de Lisboa. O novo chefe tem uma longa carreira no departamento. O presidente do Conselho de Comissários, Joseph Bodek, elogiou a integridade e o compromisso de da Silva, afirmando que a sua nomeação reflete a liderança forte e responsável que os residentes de New Jersey esperam. Com 22 anos de serviço no Departamento de Polícia do Condado de Union, John da Silva iniciou a carreira como agente de patrulha em 2003. Desde então foi promovido a cabo em 2009, sargento em 2012, tenente em 2016 e capitão em 2021, antes de assumir a chefia interina em 2024. Em declarações, o novo chefe agradeceu a confiança depositada e comprometeu-se a continuar a liderar com dedicação, justiça e foco no serviço público. Nova Iorque recebeu na quinta-feira a estreia do Inverse by CR7, um novo conceito de sports bar lançado pelo Pestana CR7 Lifestyle, no coração de Times Square, em Nova Iorque. Depois do sucesso em cidades como Lisboa, Funchal, Madrid, Marrakech, o conceito chegou agora aos Estados Unidos, trazendo um espaço que combina desporto, convívio e gastronomia de inspiração portuguesa.
O menu apresenta uma fusão entre sabores nova-iorquinos e tradição portuguesa, com destaque para o CR7 Smash Burger, o clássico prego no pão e pratos emblemáticos como bacalhau à brás, arroz de pato e bitoque. Para terminar, não faltam sobremesas típicas, como o pastel de nata acompanhado por gelado de ginginha. A carta inclui ainda vinhos portugueses da região, como o do Douro e do Alentejo, além de cocktails de assinatura inspirados na energia cosmopolita de Manhattan. O espaço iniciou quinta-feira o seu soft opening, prometendo trazer um novo ponto de encontro para amantes do desporto, gastronomia e lifestyle no centro de Nova Iorque. O Consulado-Geral de Portugal, em Nova Iorque, levou esta semana os seus serviços consulares até Mount Vernon, nas instalações do Portuguese American Club of Mount Vernon. A chanceler Teresa Santos Costa e a técnica Maria da Conceição Fortes estiveram presentes, acompanhadas pela cônsul-geral Luísa Paes Low e pela estagiária Rita Baltazar de Brito. A Portuguese American Civic League of Bridgeport, em Connecticut, atribuiu no dia 18 de janeiro de 2026 14 bolsas de estudo anuais a estudantes de ascendência portuguesa, reconhecendo o mérito académico e cívico de jovens que prosseguem estudos superiores. A presidente Carla Monteiro destacou o orgulho em premiar estes estudantes considerados embaixadores da comunidade luso-americana. Entre os bolseiros estiveram Lucas Antunes, Grace Crespo, Joaquim Gonçalves, Alissa Jardim, Cristina Nogueira, Gabriela Pereira, Frank Ramos, Blake Rapino, Gillian Rampino, Ryan Rigoli, Carter Rodrigues, Ana Moura Sanchez, Joshua Santos e Chloe Vieira. O evento reuniu mais de 300 pessoas no Vasco da Gama Portuguese Cultural Civic Center e prestou homenagem a Milena Teixeira pelo seu contributo à Liga. Segue-se mais um pequeno intervalo para compromissos comerciais e no regresso vamos ter mais notícias comunitárias de clubes e organizações na Nova Inglaterra, Flórida e Califórnia. Praia Sol. Charme, excelência, clima, qualidade. O melhor valor para tudo que mereces. Férias do Sonho, ponto de encontro. Entre Quarteira e Vila Moura. Praia, gastronomia, vida, momentos, tradição. Descubra seu espaço. Reviva seu mundo. Hotel Praia Sol, afinal, estamos bem perto. Chegados ao coração. No coração de Newark está um pedaço autêntico de Portugal. Localizado na Market Street, o Coimbra Restaurante é o verdadeiro rei do leitão à bairrada. Preparado em tradicionais fornos de lenha. Com serviço no bar, sala e salão para eventos até 100 pessoas, aqui encontra o espaço perfeito para celebrar com amigos e família. Sabores únicos da nossa gastronomia, para matar saudades de casa. Coimbra Restaurante, 637 a 641 Market Street, Newark. Portugal, sempre à mesa. Foram divulgados os nomeados para os International Portuguese Music Awards 2026, cuja cerimónia decorrerá no dia 25 de abril no Providence Performing Arts Center. O espetáculo será apresentado por Daniela Roy e Ricardo Farias, prometendo uma noite de celebração da música portuguesa. Entre os nomeados destacam-se Mimi Cat com Santa, Calema e Sara Correia com Respirar, Terezinha Landeiro com Visita Inesperada e Diana Vilarinho com Cotovia. As categorias incluem Video Musical do ano, Instrumental, World Music, Traditional, Fado, Rap e Pop Dance, Rock, Pop, Música Popular, Canção do Ano e Novo Talento. Os finalistas da categoria Novo Talento irão atuar ao vivo perante um júri secreto e o vencedor vai receber um prémio de $2.000. O evento contará ainda com a atuação de artistas renomados como Calema, Dama, Richie Campbell, Nelson Sobral, Assol Garcia e Neymanos. Os bilhetes já estão disponíveis através do site ipmaawards.com, garantindo aos fãs uma experiência única da música e cultura portuguesa. Foi um momento especial para alunos, professores e amigos do programa de português do MIT durante a sessão Solta a Língua, onde se discutiu a riqueza e diversidade da língua portuguesa. O evento abordou as trocas culturais, a partilha de experiências e a relevância das comunidades lusófonas nos Estados Unidos.
O orador agradeceu à professora Nilma Dominique por proporcionar este espaço de diálogo em português e destacou o entusiasmo e a participação de todos os presentes, reforçando a importância de manter vivas as conexões culturais e educativas entre Portugal e a diáspora. A sessão foi descrita pelos participantes como inspiradora e enriquecedora, reforçando o papel da língua portuguesa como ponte entre culturas. Mudando de assunto, a TAP Air Portugal vai inaugurar uma nova rota aérea direta entre Lisboa e Orlando, nos Estados Unidos, com início marcado para o dia 29 de outubro. A nova ligação será operada 3 vezes por semana, às segundas, quintas e sábados, reforçando a presença da companhia aérea portuguesa no mercado norte-americano. Os voos irão ligar diretamente o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ao aeroporto International de Orlando, um dos destinos turísticos mais populares na Flórida e porta de entrada para atrações como Walt Disney World e Universal Orlando Resort. Atualmente, muitas das viagens entre Lisboa e Orlando exigem escalas noutros aeroportos, o que aumenta o tempo total da viagem. Com esta nova rota, a TAP pretende facilitar as locações entre Portugal e a Flórida, ao mesmo tempo que reforça Lisboa como um importante hub de ligação entre a Europa e a América do Norte. Os bilhetes já estão disponíveis para reservas através do site oficial da TAP e de agentes de viagens, sendo esperada uma forte procura, especialmente durante a época de inverno e as férias. Nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, realizou-se a Conferência Anual da California Language Teachers Association, sob o tema Raising Our Flags, que destacou a importância da diversidade linguística nas salas de aula. No primeiro dia da conferência participaram Filipe Ramalheira, cônsul-geral de Portugal em São Francisco, e Duarte Pinheiro, adjunto da Coordenação de Ensino do Português nos Estados Unidos, reforçando o papel da língua portuguesa no ensino e na promoção da pluralidade cultural. A sessão contou ainda com a presença de Duarte Silva, diretor executivo emérito do California World Language Project, e Ali Miami, presidente da CLTA. O evento reuniu educadores de todo o estado da Califórnia, proporcionando um espaço de troca de experiências, metodologias e boas práticas no ensino de línguas, promovendo a valorização da diversidade linguística e cultural nas escolas. Na semana passada, o cônsul-geral Filipe Ramalheira visitou o estado de Oregon no âmbito do reforço da presença consular portuguesa e do aprofundamento de laços culturais, económicos e comunitários na costa oeste dos Estados Unidos. Em Salem, reuniu-se com a governadora Tina Kotek, abordando temas como inovação, sustentabilidade e áreas de interesse comum entre Portugal e Oregon. Em Portland, Filipe Ramalheira encontrou-se com Wilfred Pinfold, diretor do Corpo Consular no Oregon, e com representantes da comunidade portuguesa local, tendo também prestado serviços consulares móveis. No domínio empresarial, reuniu-se com Sofran Chiang, diretora da Business Oregon, e visitou as sedes da Nike e da Columbia Sportswear Company, explorando oportunidades de cooperação com os setores têxtil e calçado portugueses. A visita destacou o dinamismo, criatividade e compromisso ambiental do Oregon, reforçando o potencial para futuras parcerias entre Portugal e o Estado inovador. E no mês passado, o cônsul-geral Filipe Ramalheira visitou o Havaí para entregar formalmente aos Hawaii State Archives milhares de registros digitalizados do antigo Consulado-Geral de Portugal, referentes à chegada de portugueses entre 1878 e 1934. Estes documentos preservam nomes, origens e trajetórias de várias gerações de migrantes, constituindo um recurso histórico e genealógico valioso para famílias e investigadores. Entre os nomes registados destacam-se Manuel Nunes e Augusto Dias, artesãos portugueses cujos instrumentos contribuíram para a criação do ukulele, recordando o impacto profundo da diáspora portuguesa na cultura do Havaí. E seguimos para mais um pequeno intervalo, mas voltamos já com mais informações sobre o coração da nossa gente em Portugal. Stay informed with WNN World News Network. Breaking news, trusted reporting, and global stories all in one place. Download the app today. Available on Apple and Android, completely free to download. Download now, stay informed, don't miss what's happening in the world. WNN World News Network.
De Newark para a MCM Clinic de Braga. Dona Celeste, que já realizou os implantes e as próteses provisórias, vem hoje colocar o trabalho final, que são as próteses definitivas. Mais um caso de sucesso, mais um sorriso novo e bonito na MCM Clinic. Dona Celeste, já com o trabalho final, os seus dentes definitivos. Obrigado por ter confiado na MCM Clinic. Mais uma série de grandes histórias da WNN. Vamos até à Póvoa do Varzim e vamos descobrir a história da camisola poveira numa excelente reportagem de José Torrejão. Feita de lã, bordada à mão e carregada de simbolismo, a camisola poveira é muito mais do que uma peça de roupa. É memória, tradição e orgulho de um povo. Hoje, contamos a história deste ícone da Póvoa de Varzim. Nasceu no seio de comunidades piscatórias da Póvoa de Varzim, entre o final do século XIX e o início do século XX. Originalmente, a camisola era usada pelos pescadores como proteção contra o frio intenso do mar. Feita em lã branca ou cru, distinguia-se pelos bordados a ponto de cruz, geralmente em vermelho e preto. Cada camisola era única, tal como o homem que a vestia. Os bordados não eram meramente decorativos. Incluíam símbolos religiosos, âncoras, corações, estrelas, barcos e, sobretudo, as siglas poveiras, marcas familiares transmitidas de geração em geração, usadas para identificar redes, barcos e pertences. Esta camisola é uma peça ancestral. Ela tem bordada nela, porque isto não é só uma peça de agasalho, isto é a identidade de um povo. Esta camisola tem muito simbolismo nela, portanto ela tem aqui as gaivotas bordadas, porque representa a liberdade. Tem aqui 2 corações que representam a união, tem aqui mais uma sigla. Aqui ela tem o farol, né, que é o que nos guia para a vida, é a luz da vida. Ela aqui tem escrito, portanto, em runas, nas nossas siglas poveiras, Tiago, porque cada um destes símbolos representa uma letra, porque ela identifica precisamente o ser poveiro. As nossas siglas, se reparar aqui neste lado, nós temos as runas dos vikings, que invadiram a nossa costa em 840 e que deixaram cá a descendência deles, a cultura deles, mas muitos poveiros descendem dos vikings. As siglas, portanto, iniciam aqui em 840, depois António Santos Graça, que foi um poveiro. Deixa-nos ficar aqui esta tabela que nos explica como é que as siglas são passadas de geração em geração. Com o passar dos anos, a camisola poveira ultrapassou o contexto marítimo e tornou-se um símbolo cultural da cidade. Foi reinventada, ganhou novas cores e adaptações contemporâneas, mas manteve a essência artesanal. Entre linhas de lã e pontos de cruz, a camisola poveira continua a contar histórias de coragem, fé e comunidade. Uma tradição que resiste ao tempo e que continua a vestir o orgulho poveiro. E depois da Póvoa do Varzim, José Torrejão transporta-nos até Guimarães, o berço de Portugal. Guimarães é conhecida como a cidade berço. Foi aqui que nasceu Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e é também aqui que muitos situam as origens do país. Hoje, Guimarães combina património histórico com vida cultural e turística intensa, atraindo visitantes durante todo o ano. O Castelo de Guimarães é um dos símbolos mais reconhecidos do território nacional. A poucos metros, o Paço dos Duques de Bragança completa o principal núcleo monumental da cidade, concentrando diariamente milhares de visitantes.
O Centro Histórico de Guimarães foi classificado como Património Mundial da Unesco em 2001. A distinção reconhece a preservação do traçado urbano medieval e a recuperação arquitetónica feita nas últimas décadas. Aqui a reabilitação permitiu manter a identidade do espaço, mas também dar-lhe uma nova dinâmica, com comércio, turismo e habitação. O turismo é hoje um dos motores da economia local. A cidade recebe visitantes nacionais e estrangeiros, atraídos pela história, pela arquitetura e pela oferta cultural. Para além do património, Guimarães reforçou a programação cultural dos últimos anos com museus, espaços de arte contemporânea e eventos regulares, consolidando-se como um dos polos culturais do norte do país e sendo nomeada também Capital Nacional da Cultura para 2026. A gastronomia é outro dos pontos fortes. A tradição minhota mantém-se presente em restaurantes e pastelarias e é também um elemento valorizado por quem visita a cidade. Entre a história e a modernidade, Guimarães mantém um papel simbólico único. É o lugar onde Portugal começou e uma cidade que continua a afirmar-se como destino turístico, cultural e patrimonial. E para terminar em beleza, nada supera a tradição de São Turcato, o santo do povo. A poucos quilómetros de Guimarães, numa paisagem marcada pelo verde do Minho, ergue-se um dos mais imponentes santuários do norte de Portugal. É aqui, em São Turcato, que a fé atravessa séculos. A devoção a São Turcato remonta à Alta Idade Média. Segundo a tradição, terá sido um bispo cristão martirizado durante as invasões muçulmanas na Península Ibérica. O seu corpo, preservado como relíquia sagrada, tornou-se símbolo de santidade e milagre. Ao longo dos séculos, o culto consolidou-se como expressão da religiosidade popular. Peregrinos acorriam à pequena igreja primitiva em busca de proteção e cura. A fama espalhou-se pela região minhota, reforçando a identidade espiritual da comunidade. No século XIX, a crescente devoção levou à construção do atual santuário. A dimensão do projeto, incomum para uma localidade de pequena dimensão, é reflexo da mobilização coletiva. Durante décadas, a população contribuiu com trabalho e donativos para erguer o monumento que hoje domina a paisagem. As festas anuais, marcadas por procissões e romarias, continuam a atrair milhares de pessoas. Para muitos, São Turcato é o santo do povo, uma presença próxima, quase familiar. Entre história documentada e tradição oral, São Turcato permanece como um dos mais significativos centros de devoção do norte do país. Um lugar onde património e espiritualidade se cruzam, onde a fé
continua a ser parte essencial da identidade local. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos com a informação dos Estados Unidos e internacional com o Ricky Durães. Firmino Insurance. Descansa as suas famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Manténgase informado con WNN, World News Network. Noticias de última hora, información confiable y cobertura global, todo en un solo lugar. Descargue hoy la aplicación de WNN disponible en Apple Store y Android, completamente gratis. Olá, Lucy e Angélica. Vamos então às notícias que marcam o dia de hoje. Donald Trump ameaça novos ataques ao Irão enquanto o conflito entra na sua segunda semana. O presidente dos Estados Unidos afirmou há momentos que o Irão poderá ser atingido muito duramente, incluindo em áreas e grupos de pessoas que ainda não foram alvo de ataques, à medida que o conflito entre Israel e o Irão entra também nesta segunda semana. As declarações surgem após um discurso televisivo do presidente iraniano Masoud Pezeshkian, que pediu desculpa aos países do Golfo pelos mísseis e drones lançados contra a região em resposta aos ataques. No entanto, rejeitou as exigências de rendição incondicional feitas por Washington, afirmando que se trata de um sonho que os nossos inimigos levarão para o túmulo. Pezeshkian sublinhou ainda que o Irão reserva o direito de responder a ataques lançados a partir do território de outros países, acrescentando posteriormente que Teherão tem como alvo bases e instalações militares dos Estados Unidos na região. Entretanto, as forças norte-americanas indicaram ter atingido mais de 3.000 alvos desde o início da ofensiva conjunta com Israel, enquanto o exército israelita anunciou uma nova vaga de ataques aéreos sobre Teherão, incluindo alvos ligados à Guarda Revolucionária no aeroporto de Mehrabad. Sirenes de alerta aéreo também foram registradas no Bahrein e no Catar, sinalizando que os combates continuam sem sinais claros de desescalada. Mudando de assunto, Donald Trump demitiu Kristi Noem após semanas de polémicas. O presidente demitiu a secretária de Segurança Interna em torno da atuação da Agência de Imigração e de um controverso programa publicitário do governo. A saída de Noem surge depois de intensas críticas relacionadas com uma operação de agentes federais em Minneapolis, onde 2 cidadãos norte-americanos foram mortos, gerando protestos e investigações sobre a situação das autoridades. A situação agravou-se quando Noem classificou uma das vítimas como terrorista doméstico, afirmação que mais tarde se recusou a retirar. A pressão política aumentou ainda durante uma audição no Congresso, quando a então secretária afirmou que o presidente teria aprovado uma campanha publicitária governamental avaliada em mais de 200 milhões de dólares, na qual a própria surgia em destaque. Perante a crescente controvérsia e críticas de vários setores políticos, Trump anunciou a sua substituição, encerrando um mandato marcado por tensões políticas e forte escrutínio público. Mas agora para outro assunto, tornados e tempestades severas já provocaram 6 mortos no centro dos Estados Unidos. Uma forte vaga de mau tempo continua a afetar o centro do país, depois de tempestades intensas terem provocado tornados mortais que causaram pelo menos 6 vítimas nos estados de Michigan e Oklahoma.
De acordo com o National Weather Service, o risco de tempestades fortes e de inundações repentinas deverá manter-se, com previsão de trovoadas desde a região dos Grandes Lagos até ao Texas. As autoridades alertam ainda para a possibilidade de novos tornados e eventos destrutivos, enquanto tempestades severas também poderão atingir Ohio, bem como zonas ocidentais da Pensilvânia e de Nova Iorque. Na sexta-feira, os temporais deixaram um rastro de destruição, com casas reduzidas a escombros, árvores derrubadas e linhas elétricas danificadas. No Union Lake, perto de Union City, em Michigan, um tornado terá provocado a morte de 3 pessoas e ferido 12, segundo o gabinete do xerife do Branch County. A cerca de 80 km dali, na Cass County, Michigan, foi confirmado mais uma vítima mortal após outro tornado. Já no estado de Oklahoma, na localidade de Baggs, a sul de Tulsa, um tornado destruiu uma habitação e provocou a morte de 2 pessoas, segundo as autoridades do condado. As equipas de emergência continuam a avaliar os danos, enquanto a ameaça de novas tempestades permanece. Vamos agora mudar de assunto, vamos até Portugal, país que já retirou cerca de 500 cidadãos do Médio Oriente após a escalada de conflito com o Irão. As autoridades portuguesas repatriaram cerca de 500 cidadãos portugueses na sequência da tensão provocada pelos ataques ao Irão. O processo tem sido realizado através de voos específicos organizados pelas autoridades ou por voos comerciais, segundo informações avançadas pelo governo português. Entretanto, 73 portugueses que se encontravam num cruzeiro no Dubai começaram também a deixar o território hoje, sábado. Os passageiros estiveram retidos no navio durante cerca de uma semana e estão agora a regressar em voos comerciais organizados pela companhia de navegação. Alguns passageiros relataram dificuldades de contacto com as autoridades portuguesas durante o processo de repatriamento. Uma das passageiras afirmou que se inscreveu para repatriação através do site oficial, mas nunca foi diretamente contactada, tendo recebido informações através de um grupo de WhatsApp criado posteriormente. Já o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa, garantiu que o embaixador português visitou o navio e esteve em contacto com parte dos passageiros, sublinhando que o governo tem acompanhado a situação em articulação com a companhia de cruzeiros. O governante acrescentou que Portugal continua a monitorizar a situação e não exclui a possibilidade de organizar novos voos de repatriamento, caso os mesmos sejam necessários. Morreu Nuno Moraes Sarmento, antigo ministro da Presidência, aos 65 anos de idade. Foi este sábado, 7 de março, que Nuno Moraes Sarmento, antigo ministro e líder da FLAD, foi ministro nos governos de José Manuel Durão Barroso e Pedro Santana Lopes. Figura marcante da política portuguesa nas últimas décadas, desempenhou também recentemente as funções que referimos como presidente do Conselho de Administração da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a FLAD, cargo que assumiu em agosto de 2024 e no qual se demitiu em janeiro por motivos de saúde. Nos últimos anos, Moraes Sarmento enfrentou uma dura batalha contra o cancro, primeiro na próstata e depois no pâncreas, doença que implicou várias cirurgias e longos períodos de internamento hospitalar. Em 2024, numa entrevista, revelou ter passado por momentos críticos após cerca de 2 anos de tratamentos intensivos. A sua última grande intervenção pública aconteceu no Congresso do Partido Social Democrata, em novembro de 2023, quando, visivelmente debilitado, subiu ao palco para oferecer a Luís Montenegro um PIN que pertencerá a Francisco Sá Carneiro, gesto simbólico que marcou um dos momentos mais emocionantes do encontro. A sua morte deixa uma marca profunda na política portuguesa. Caros amigos, chegamos assim ao fim deste pequeno segmento de notícias. O Luso-Americano Magazine segue com a Angélica e com a Lucy. Tenham um ótimo dia. Último intervalo e voltamos a seguir com a Tribuna Jurídica e também a primeira página do Jornal Luso-Americano. Comece o dia da melhor forma na North Avenue Bakery.
Do pão acabado de sair do forno aos nossos deliciosos pastéis de nata, cada sabor é feito com tradição e qualidade. Pequeno almoço, almoço ou lanche, temos sempre algo especial para si. Aberta todos os dias das 4h30 às 9 da noite, North Avenue Bakery. Prova tradição, sinta-se em casa. No coração de Kearney, a poucos minutos de Nova York, nasce uma nova forma de viver. Bem-vindos ao Hélio Residências de Luxo. Estúdios, apartamento de 1 e 2 quartos cuidadosamente concebidos, com acabamento de excelência e estacionamento disponível. Mantenha um estilo de vida ativo, desfrute da sofisticada sala comum e, no topo, um rooftop deslumbrante, também disponível para alugar. Residências de Luxo Hélio, em Kearney. Candidatura já aberta e leve o seu estilo de vida. Hoje, na Tribuna Jurídica, o Dr. Nelson Terezo irá explicar-nos o que precisamos saber sobre cartas de condução. Pensa passar algum tempo em Portugal? Será que pode usar a sua carta dos Estados Unidos? Ora vivam! Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Tribuna Jurídica. Hoje o tema de conversa tem a ver com um assunto que é transversal a todos os nossos telespectadores. Tem a ver com a troca da carta de condução americana pela portuguesa. Ou seja, um turista pode andar com a carta de condução, aliás, estrangeira, durante 185 dias em Portugal. Um nosso compatriota, portanto um imigrante nosso nos Estados Unidos e que regresse definitivamente a Portugal, pode usar a carta de condução americana no prazo de 90 dias a 2 anos. Se deixar ultrapassar este prazo, é obrigado a repetir o exame de condução, que, convenhamos, é uma situação muito desconfortável, é uma situação até frustrante, porque há casos em que a pessoa tem a carta de condução americana, neste caso, há 20, 30 ou 40 anos. Portanto, para evitar isso, não pode deixar passar este prazo. Quais são os documentos e onde trocar a carta de condução americana? É o IMT que trata destas matérias e é preciso apresentar uma declaração emitida pelo Motor Vehicles, portanto Massachusetts, New Jersey, Rhode Island, Connecticut, etc., a atestar a autenticidade daquela carta de condução. Por sua vez, o consulado também tem uma intervenção sobre esta matéria, precisamente para confirmar a sua autenticidade. É trazer a carta de condução americana, que não pode estar caducada, não pode estar expirada, tem de estar em dia, e preencher um formulário, portanto, um impresso, para trocar a carta. O custo é de apenas 30 euros e fica com a carta portuguesa. Agora aqui há a questão, também é colocada pelos nossos telespectadores, de como é que eu posso apresentar o original da minha carta de condução americana e, como vou aos Estados Unidos com frequência, fico sem carta. Não. O que pode fazer e deve fazer é chegar ao Motor Vehicles e dizer: perdi a minha carta. E eles passam uma nova carta e, com a carta a mais que fica, pode apresentá-la ou no processo de troca da carta de condução. Espero ter sido suficientemente esclarecedor. Se por acaso não fui, então estarei cá para a semana para esclarecer tudo aquilo que for necessário. Até lá, fiquem bem, um grande abraço e muita saúde. E vamos agora para a primeira página da edição de fim de semana do Jornal Luso-Americano. Já está disponível a primeira página do Luso-Americano, edição online. Um partido português quer investigar as ramificações do escândalo Epstein no país. Em fevereiro, os Estados Unidos perderam 92 mil postos de trabalho. Na diáspora portuguesa, um luso-alemão quer fazer história nas eleições de domingo. E no desporto,
Destaque para a Taça de Portugal, onde o Sporting venceu o Futebol Clube do Porto. Estas e outras notícias na edição online do Luso Americano, disponível. Tenha uma ótima leitura. É tempo agora para a agenda comunitária. Quanto a nós, voltaremos para a semana com mais novidades na manga. Esteja sempre na nossa companhia durante a semana com informação ao momento. Para nós é sempre um prazer estar na sua companhia. E antes de irmos embora, deixe só lembrar-nos que este fim de semana muda a hora e que durante a semana a nossa televisão tem aqui um espaço privilegiado para notícias para todos nós e para todos vós aí em casa. Continua connosco. Boa noite.